E aí, pessoal, estamos de volta para mais um Espírita Pop com o Matheus que vocês já conheceram. Olá. E hoje o tema é deixar ir. É difícil, a gente se apega a situações, a pessoas, às vezes insiste em algo que por algum motivo a gente sente que é para ser. E que então a gente tem que continuar tentando e forçando, mas até quando? Será que não chegou o momento de deixar ir? E como deixar ir? Sim. Não, é bem complicado porque a gente como seres humanos, né, a gente tem essa habilidade natural de se apegar às coisas, né, muito rápido às vezes, né. Então é bem complicado a gente se soltar e deixar ir. Isso é algo que a gente vai fazendo um pouquinho de cada vez. Não precisa se desvencilhar de tudo, dar tudo, né, todas essas coisas para todas as pessoas, né. Vai com calma que vai dar certo. Então bora chamar a vinheta e conversar sobre isso. A gente aguarda vocês. Bom, Matheus, esse tema eu acho importante porque eu vejo muitas pessoas, inclusive, adoecendo por causa de algo que aconteceu na vida delas, que foi muito impactante, muito profundo, e que então elas não conseguem se desapegar. Mesmo que aquela pessoa não esteja mais presente fisicamente, seja porque desencarnou ou porque saiu da vida da pessoa, ela tá ligada àquela pessoa em pensamento, e é um pensamento fixo. Sim. Que faz ela ficar num looping eterno que só faz mal. Porque não são boas lembranças, apesar de terem boas lembranças no meio, no final a carga emocional é negativa. E ela não consegue se desfazer, isso e impede de seguir com a vida, de se abrir para outras pessoas ou para situações semelhantes. Então, é algo muito sério, né? E que acontece, a gente vê esses exemplos dentro do espiritismo, inclusive em filmes e obras que retratam espíritos no umbral, por exemplo, que estão ali, ó, naquele círculo vicioso, ou em várias encarnações que a gente está sempre cometendo os mesmos erros. Parece piada, mas é verdade. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Não, isso é muito comum e é até algo que é retratado um pouco, às vezes, quando a gente fala, né, sobre obsessão, né? Que a gente já viu, né? Obsessão tem vários tipos, não é só do desencarnado pro encarnado. Então, também tem do encarnado pro desencarnado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para você não se apegar, às vezes, a alguém que já foi e acabar transformando isso num processo obsessivo. Você realmente ficar obcecado por uma pessoa que já foi. Né? A gente tem que aprender a se desvincular. Eu diria isso que esse tema não necessariamente seria nem para só pessoas, né? Eu acho que tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se desapegar, né? Sentimentos, ideologias, às vezes pessoas, objetos, né? Sonhos que a gente Várias coisas. criou, expectativas, por exemplo, eu queria ter feito tal coisa, seguido tal profissão, ou ido pra tal lugar, ou morado em tal lugar, sabe? Não quero, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Sabe? É deixar a energia fluir. A vida vai conduzindo, às vezes, e a gente... É como tentar nadar contra a correnteza, porque se a gente está sendo conduzido para um novo caminho, ou se pessoas saíram da nossa vida, é porque a gente precisa conhecer novos horizontes. Lembrar que a gente também fez um planejamento, né? E as pessoas também, a nossa volta, fizeram um planejamento, tanto um planejamento reencarnatório, como às vezes um planejamento de vida, né? Eu vou colocar um exemplo pessoal aqui. Teve um colega nosso aqui da mocidade, né? Que ele é até um dos coordenadores aqui. Ele é um amigo muito próximo nosso, né? E recentemente ele foi para a Alemanha, né? Ele tá morando lá. Então, assim, foi um processo, assim, para várias pessoas e como, né, um círculo de amigo muito próximo meu, eu percebi como cada pessoa trata diferente a situação, né? Teve pessoas que foram super tranquilas, ficaram felizes, né? Eu mesmo fui uma das pessoas que fiquei super feliz, porque eu sabia que era uma experiência que ele ia curtir muito, né? A gente ainda tem contato, então eu sei que ele tá super feliz lá. Para outras pessoas também se sentiram assim, mas ao mesmo tempo se sentiram muito tristes, porque é algo muito difícil de se lidar, né? A proximidade. Até logo. Exatamente, assim... Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar com pessoas que estão com distância muito grande minha, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de conversar, né? De ter esse olhando contato no olho, mais exatamente. forte. Então, sim, eu sou horrível para conversa no WhatsApp. Às vezes as pessoas mandam mensagem, eu esqueço de responder, aí passa um tempão e a pessoa fica, pô, você nem me respondeu. Caraca, eu esqueci. Então, eu sou desses, né? Mas a gente tem que... acho que o primeiro passo para você começar a tentar, né, se desvincular de algumas coisas, se você realmente deixar algumas coisas irem, é você aceitar a situação. Por exemplo, eu aceitei que meu amigo estava indo para a Alemanha e que ele ia ser feliz lá. Eu fiz isso logo de cara, no momento que ele me falou, não, eu fiquei, pô,
pô, um monte de coisa, começa a passar um filme na sua cabeça, né? Um monte de experiência que vocês tiveram que talvez vocês não vão ter mais num bom prazo de tempo, né? Mas você aceitar, pô, a gente não vai ter mais isso, mas ele não vai sumir, né? Ainda, né? Hoje em dia, com a internet, você pode falar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Isso. Então, ainda vou continuar tendo contato. Ele vai estar super feliz lá. Então, eu também tenho que abdicar um pouco do meu egoísmo, né? De, às vezes, estar querendo que, pô, mas eu quero que essa pessoa fique aqui do meu lado. Eu quero, né, me relacionar com ela sempre aqui pertinho. Não quero ter que lidar com a distância, né? Então, a gente tem que primeiro aceitar. Né? Depois que aceitar, você tem que lidar com os sentimentos que vêm após, né? Isso, né? Assim, quais são os sentimentos que gera quando você pensa na pessoa indo embora, ou você pensa em ter que se desvincular de alguma coisa, né? De um objeto, ou de uma ideia, né? De um sonho. Qual o sentimento que isso gera em você? E daí você tem que trabalhar, assim. Eu super recomendo para todo mundo, né? Tem que fazer terapia, né? A terapia é vida. Terapia é o básico do ser humano, né? Super. Então, assim, todo mundo tem que fazer, mas não necessariamente você precisa só, né? Tô passando por um processo de perda, tem que ir lá no psicólogo, né? Óbvio, se você conseguir tiver acesso a um psicólogo... Melhor ainda. Mas não quer dizer que é obrigatório, né? Você consegue lidar com outras maneiras. Se apoia um pouco nas pessoas que estão à sua volta, né? Você tem amigos, família, né? Então... Sim. Deixar ir não significa apagar a história que aconteceu, esquecer a pessoa, né? Como se isso fosse possível. Pessoas marcam a nossa vida, situações que aconteceram fizeram que nós fôssemos quem somos hoje. Então, tem o seu valor, tem a sua importância, mas às vezes a gente está se apegando a algum ponto ou insistindo em algo que a vida já demonstrou que não era para ser, porque parece que nada fluía nesse sentido, ou a própria pessoa já demonstrou que não estava afim. Porque a gente falou muito assim nesse sentido dos desencarnados, dos nossos amados que já partiram e que estão ali nos esperando para o reencontro que vai acontecer em algum momento, mas isso também acontece de encarnado para encarnado, situações que não deram certo pelos mais variados motivos e a gente não consegue aceitar isso, porque a gente acha que às vezes a pessoa é que não foi capaz de enxergar que nós estávamos ali no planejamento reencarnatório dela, entendeu? E que então, mais cedo ou mais tarde ela vai se arrepender e que então vamos esperar, ou eu não consigo superar o mal que essa pessoa me fez, o buraco que ela deixou. Tem pessoas que são caminho, tem outras que são chegada. De qualquer maneira, a gente aprende no Espiritismo que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, nem os nossos vizinhos são por acaso. Então, cruzou é porque tinha um motivo, mas não necessariamente era para ficar. Mesmo que marque. Mesmo que penetre, né? Como uma verdadeira tatuagem. E sempre a gente tem que analisar, diante das circunstâncias, como que a gente está reagindo a elas. E como que a gente está reagindo a essas pessoas. Será que a gente vai utilizar isso para crescer ou para estagnar? Porque não deixar ir é estagnar. Exatamente. Quando você fica apegado às pessoas, acaba que você pode estar limitando tanto a você quanto o próximo, né? Então, você tem que sempre tomar muito cuidado. Eu acho que também essa questão é muito de como você trata suas relações também no dia a dia, não só com pessoas que já estão distantes, né? Seja por terem desencarnado ou por terem se mudado, ou então, né, as outras questões. Terminou um relacionamento. Exatamente. Não quer Mas a gente tem que mais. começar a analisar também como a gente se relaciona com as pessoas agora, que estão presentes na nossa vida, porque às vezes a gente realmente se apoia nas pessoas, a gente se apoia nas coisas, se apoia nas ideias, nos sonhos, cria expectativas demais. E isso você tem que dosar, né? Tudo muito de uma coisa sempre é prejudicial. Então, você sempre tem que estar dosando, né? Você criar uma expectativa muito grande, você se apoiar demais numa pessoa. Sim, tem momentos que você precisa se apoiar nas pessoas, você precisa sonhar, você precisa crescer, né? Mas você tem que tomar muito cuidado para que isso não gere uma certa dependência, né? Não gere uma certa necessidade, né? E aquilo acaba virando uma dependência, tipo... Quase como se fosse como se fosse uma utilização de droga, por exemplo, né? Você acaba tendo que... precisa daquilo para você sentir algo, né? Sentir uma certa emoção. Então, você acaba tendo esse mecanismo de recompensa, né? Não, sempre que eu tô assim, eu vou falar com fulano. Mas e se um dia o fulano não estiver aqui, né? Mas e se um dia você não tiver essa opção? Então, aí sempre tem que estar tratando com maturidade essas emoções que vêm, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não se depender de alguma coisa e aquilo é a única maneira. Você sempre tem que estar procurando maneira de você ser até um pouco autossustentável, né? Você tem que lembrar que amar ao próximo como amar a si mesmo, você tem que tratar a si mesmo
como algo em construção, algo que precisa ser melhorado todo dia. E ser melhorado, né, você se melhorar, em parte, é fazer esse processo de desapego, né? Você desapegar e você se tornar, de certa forma, independente para você tratar com situações da vida que nem sempre você vai ter alguém do nosso lado, né? A sua vida é a sua vida, né? Então, vai ter momentos que você, infelizmente, você vai estar sozinho. Sozinho, assim, né? Talvez fisicamente, sim, mas sim. A companhia espiritual nunca falta. Sim. Você falou muito de criar expectativa, e é isso, né? Sim. Eu acho que esse aí é o grande segredo do negócio. Porque o que é não dar certo? Isso é muito relativo. Sim, sim. O que, às vezes, ao nosso olhar, parece que não deu certo, deu muito certo. Era para ser exatamente assim. Só que, como frustra as nossas expectativas, a gente já enxerga com um olhar negativo. Mas não quer dizer que seja. Deus não erra. E não existe nenhum tipo de injustiça. Então, mesmo quando de uma relação frustrada advém um sofrimento, que naquele momento, pelas nossas atitudes, que podem ter sido todas corretas em relação àquela pessoa, não deu certo, e isso ocasionou muito sofrimento, a gente pensa, o que eu fiz para merecer? Sim. Poxa, a gente é espírita. E isso ajuda muito, porque a gente pensa assim, bom, se aqui nessa existência eu não tô conseguindo achar explicação para isso, tem em outra. Mas eu não tô sofrendo por acaso. E esse sofrimento, eu posso pegar ele como algo ruim, que vai me derrubar e me impedir de levantar e continuar, ou algo que pode me dar uma baqueada, porque é normal, aqui ninguém é de ferro, mas que a gente vai usar isso para crescer, para se fortalecer, para enxergar as coisas, as pessoas de uma forma ainda mais ampla. E perceber que todo mundo erra, a gente sempre vai bater nessa tecla. Porque a pessoa errou, mas a gente não pode ficar apegada a essa pessoa pelo erro e pelo que ela cultivou em nós e que a gente parece que não consegue fazer. Fica com o bom, o resto deixa aí, porque só pesa. Você falou de obsessão, de encarnado para desencarnado, tem de encarnado para encarnado. E esses sentimentos que nos ligam à pessoa de uma forma negativa, seja porque a gente não aceita o fim, por exemplo, é algo que nos envenena e que parte para o outro, chega no outro também. O quanto aquilo vai afetar o outro vai depender da sintonia que ele tiver, mas é algo que só nos faz mal. Então, assim, se a gente se gosta, se a gente quer estar bem, o primeiro passo é tentar trabalhar esses nossos pensamentos e sentimentos em relação ao outro. Não é fácil, mas é um esforço diário e de cada instante. Veio na cabeça, pensa naquela pessoa envolta em luz e em amor. E saber que perdão é uma coisa que a gente dá pra si mesmo. Sim. É pra si mesmo, porque o outro vai ter que lidar com as consequências do que fez. É lei de ação e reação. Mas se a gente não consegue se perdoar por ter passado por aquilo, talvez por não ter enxergado aquela situação, por ter insistido demais, por ter se permitido demais, por ter tentado. Poxa, se não tivesse tentado, como a gente saberia? Tudo vale a pena. As coisas são como tinham que ser. E se hoje a gente não cometeria os mesmos erros, não se envolveria da mesma maneira, é justamente por ter passado por isso e aprendido, poxa, por aqui eu não vou mais. Mas a gente também não pode se fechar para o mundo por causa disso, você não acha? Tem muita gente que se fecha, fica realmente traumatizado, e deixa de viver. E tanta coisa boa tá ali do lado, esperando pra acontecer. Isso é muito triste. Sim. É muito complicado para as pessoas, assim, até mesmo pra gente, né? Nós aqui, nós dois, ou nós também, todo mundo que estiver assistindo a gente, né? A gente tá falando aqui, não parece tudo muito utópico, né? Não, você tem que só seguir em frente, esperar. E a gente sabe que na hora é difícil, né? Muitas vezes essas perdas acontecem quando você menos tá esperando, então não teve lá um super preparo que você teve antes. E daí você também tem que aceitar que, assim... É um processo. É um processo, né? Assim como o luto, né? Isso. Luto é um processo, você passa por vários estágios. Eu, infelizmente, não vou saber de cabeça aqui. E de altos e baixos. Quais são os estágios certinhos do luto ali, mas você passa por vários estágios. E você tem que aceitar que isso aconteceu e você tem que processar isso. Em muitos momentos, você vai se perguntar, mas o que eu posso tirar de bom disso? Que às vezes você não vai saber a resposta. Às vezes você tem que dar tempo ao tempo e esperar. Né? Às vezes você vai amadurecer um pouco, né? Isso acontece, por exemplo, muito com relacionamento, né? Relacionamento é muito comum, você termina e você fica pensando em tudo que você poderia ter feito diferente, se foi algo bom, se foi algo ruim, por que deu certo, por que não deu certo, e aquele negócio, né? Deu certo e não dá certo é algo muito, pra mim, muito pessoal, né? É muito de cada um. E de momentos de vida. Sim, às vezes eu já vi muitas pessoas que passaram por relacionamentos horríveis, mas que, assim, hoje em dia conseguem tirar uma boa lição porque aquilo fez crescer muito. Eu acho que
minha visão pessoal é que os relacionamentos, eu acho que a maior função deles é fazer você crescer. Independente se você né, cortou relação com alguém e você ainda convive com aquela pessoa bem, ou você não convive mais com aquela pessoa, ou acabou meio brigado, tudo. Independente disso, teve um crescimento daquilo. E é isso que você tem que absorver, isso que você tem que focar. Porque, pô, por mais que aquilo ali tenha me trazido vários prejuízos, às vezes, né? Vários danos, né? Várias cicatrizes ficaram. Eu superei, né? Eu cresci com aquela atitude. E isso, de certa forma, vai me ajudar nas minhas próximas relações. Então, tem que tirar o lado positivo. Não vai ser algo que vai vir de imediato. Você tem que dar tempo ao tempo. Mas você tem que se colocar nessa posição de estar disposto a procurar, porque senão a gente cai naquele fluxo, né, no ciclo vicioso. No ciclo vicioso que você citou no início, né? De ficar sempre remoendo as coisas e sempre indo pro lado pessimista e nunca tentando se dispor a procurar o lado positivo das coisas. Né? Eu até separei aqui um trechinho do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, e é um capítulo que chama Abençoa e Segue, né? Esse segue é o deixar ir. E eu peguei só um trechinho aqui para trazer, que diz assim: em muitas ocasiões, cultivas a inteligência e percebes, para logo, as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Então, você tá fazendo sua parte, você tá cultivando, e você percebe que o outro é egoísta, ele só pensa em si. E não se compadece se ele vai te machucar nesse caminho. Não raro, aprimoras o sentimento e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Então, você tá dando o seu melhor, mas a pessoa não. Frequentemente, compreendes os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Então, todo tipo de sentimento bom que é unilateral. Só a gente faz, só a gente sente. A pessoa pode até fazer, mas fica tão aquém, é tão mínimo, parece que a pessoa praticamente nem se esforçou. E às vezes a gente sente que ela poderia fazer mais, não faz porque não quer. Ou talvez porque realmente não sente. E a gente tá ali. Sim. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Ou seja, não faz sentido a gente se arrepender de ter sido a nossa melhor versão, de ter amado, de ter se entregado, de ter dado o nosso coração. Quem perde é a outra pessoa. Sim. E ela talvez não perceba isso agora. Ela talvez não entenda as consequências das atitudes que ela teve. Às vezes ela não teve responsabilidade afetiva, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Sim. Mas você não pode ficar alimentando uma coisa que você não quer. Por egoísmo, por carência, ou seja lá o que for. Então, nunca a gente deve se arrepender de ter amado. Sim. Quem não consegue amar é quem merece a nossa compaixão. Que bom que a gente consegue sentir, que bom que a gente consegue se entregar. E a gente tem que continuar fazendo isso, sem cessar. Não deixemos que os traumas criem um verdadeiro muro que isolem e apaguem a nossa luz. Algo que a gente construiu ao longo de existências para chegar até aqui e conseguir sentir com tanta verdade. Isso é um motivo de orgulho e não de vergonha. Sim. Não de culpa. Né? É questão de saúde mental, né? Você tem que estar sempre olhando seus limites ali, né? Se algo tá te incomodando numa relação, se você tá sendo, né, tá seguindo essa relação unilateral, primeiro, nada custa você questionar a pessoa também. Né? Conversar, assim, né? Diálogo é toda fundamental. Toda relação precisa ter diálogo, né? Então, nada custa. Mas, se por acaso, mesmo depois do diálogo, ainda se manteve essa mesma relação, não tem problema se afastar, né? Você tem que priorizar a sua saúde mental mesmo, sua saúde emocional. Então, não tem problema. É que nem você falou, não tem problema amar, né? Daí, isso me levantou a questão, né? Mas tem pessoas que acham que amam demais, né? Bom, aí é aquilo que eu falei, você tem que refletir, né? Se você realmente não tá se colocando numa posição de dependência, numa posição de, o amar demais. O que é o amar demais para você? Você tá sacrificando coisas, né, do seu bem-estar, sacrificando seu próprio bem-estar em prol de fazer alguma coisa. Esqueceu de si mesmo, né? E que às vezes não é recíproco, né?
Essas são situações que você Se tem for amor genuíno, não vai ter problema. Exatamente. Mas, às vezes, a gente chama de amor Sim. algo que já adoeceu no caminho e se tornou uma dependência, na verdade. Tem que pesar as situações, né? Porque se for algo que não te custa tanto, né? Não tem muito problema, né? Eu vejo isso também até uma questão de trabalho, por exemplo. Né? Uma discussão que até tive várias vezes com colegas, né? Pô, quando é que você coloca que você está trabalhando demais e que você está trabalhando de menos? Que você está fazendo muito e sendo pouco recompensado, né? Cara, isso vai de cada um. Para algumas pessoas, é que nem eu falei, eu faço o que eu posso, né? E às vezes é um pouco a mais do que realmente a função exige, mas que para mim não é lá muito custoso. Então, não torna uma relação com o meu trabalho uma relação muito pesada, né? Sim. Eu consigo fazer um pouquinho a mais do que me é solicitado e ainda continuar bem comigo mesmo. Então, não tem problema manter isso. Agora, se você começa a fazer, né, passar do ponto e começa a te prejudicar em vida pessoal e tudo, então é um momento que você tem que começar a olhar. E sim, às vezes você parar, porque às vezes isso te traz benefícios, às vezes te traz vantagens, né? Emocionais. Às vezes, numa própria relação que você se entrega muito, você fica na dúvida, né? De, pô, mas se eu parar de fazer isso, pode ser que fulano pare de gostar de mim, pode ser fulano que não goste, entendeu? Mas, assim, você tem que pesar a saúde dos dois. Em algum momento, isso vai chegar, né? Em algum momento, seu copo vai ficar cheio. Sim. E isso vai atrapalhar os dois. Então, você remediar isso, você... Buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio logo antes, logo no início, né? Através do diálogo e tudo, acaba que garante uma saúde por um longo prazo. A gente não tem controle sobre o outro. Se o outro vai tomar as melhores decisões e vai ser sincero consigo e com a gente, mas a gente tem controle sobre nós. E é sobre isso que a gente depois tem que se preocupar. Do que a gente fez, o que a gente deixou de fazer dentro das nossas verdades. Mas não se culpar pelo que o outro fez ou ficar culpando o outro pelo que o outro fez. Deixa aí, vamos abrir essa mãozinha que tá assim, ó, fechadinha desse jeitinho aqui, ó. Abre, libera, que fique quem quer ficar. Sim. Porque no final das contas, o que tiver que ser, será. Quando as coisas são para acontecer, elas fluem e não por um espaço curto de tempo. Elas fluem de verdade. Isso não quer dizer perfeição e ausência de problemas, mas quer dizer que você vai sentir paz. E essa questão do controle que você falou, você tem que lembrar. Você tem controle sobre as suas atitudes, mas tem que tomar cuidado que você não tem controle sobre tudo, né? Isso. Então, você tem que se colocar nessa posição de humilde, né? De entender que, não posso controlar tudo. E que às vezes você não vai conseguir se controlar. Exato. Mas depois você pode tentar, numa nova situação parecida, fazer diferente. Exatamente. Então, sim. E tem certas coisas que você pode até fazer se sacrificar um pouco mesmo, em questão de, vai ser o melhor no geral. Porque às vezes a gente também fica ali muito no comodismo de uma relação, numa questão de trabalho. Qualquer coisa na nossa vida, a gente fica ali muito no comodismo. E daí, às vezes, acaba que a gente fica dependente desse comodismo, das coisas sempre estarem ali no mesmo jeito, né? Está tudo na mesma forma. E a gente tem que lembrar que a vida não espera, né? A vida não vai parar e sem esperar você resolver fazer alguma coisa. Ela acontece, então você tem que aceitar, se colocar numa posição ali, né? Ser humilde e falar, pô, eu não tenho controle sobre tudo, então eu tenho que me colocar numa posição onde eu consiga agir de acordo com o que aparecer e seguir em frente. E como você está falando, fazer a nossa parte, ir atrás. Ou seja, se traumatizou e tal, não sei o que, nossa, agora eu vou ficar aqui parado, se tiver que chegar, vai surgir do nada como um grande milagre. Não. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que caminhar. A gente vai se encontrar no meio do caminho. E então, é natural que a gente precise de um tempo para se recuperar, para se restabelecer, para se curar. Mas que a gente consiga diferenciar de uma desistência. Sim. E que naturalmente vai nos fechar e vai nos fazer sofrer. Porque nós somos seres sociáveis. Sim. Essa é uma das leis divinas, leis de sociedade. Então, a gente sente essa necessidade inata de interagir, de se relacionar e de amar. E o amor, ele tem várias facetas. E o amor, no sentido geral, o seu verdadeiro sentido, ele é bem genuíno. Ele não está nem mais ligado tanto a essa parte romântica. Mas de se permitir sentir por todos, sem medo de se magoar. Exatamente. Então é isso, galera. Esse foi mais um programa. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Deixem aí o que vocês acham desse tema. Vocês acham que é mesmo difícil deixar ir? Já passaram por isso? Conhecem alguém? Não esqueçam, deixem aí sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. É muito importante. O likezinho, só para colaborar. E confiram se vocês estão inscritos no nosso canal, tá bom? E a gente se vê em breve. Um beijão e até lá!